Podem se assentar, por favor. Enquanto fazem isso, por favor, abram a Bíblia em Marcos, no capítulo 16. Com temor, eu abraço esse momento e coloco a minha esperança no Senhor, que Ele fale ao teu coração, que Ele transforme o seu viver, e que a partir da sua vida, Vitória da Conquista possa ser um lugar diferente. Vitória da Conquista possa ser um lugar onde o altar do Senhor, que é um canto levantado, erguido para a sua glória. Amém? Amém? Essa palavra ela busca cooperar no desejo de vocês verem a conquista de Vitória da Conquista. É verdade isso? É verdadeiro? Se isso é verdadeiro, digam amém. Amém. Vocês estão cansados? Não? Dispostos a ouvir a palavra do Senhor? Amém. Marcos, capítulo 16. O Senhor aqui vivia os seus momentos finais. Havia sido morto, mas a morte não o deteve. E ao terceiro dia ele ressurgiu, ele ressuscitou. E depois da sua ressurreição, passados alguns dias, ele se manifestou aos seus discípulos e lhes deixou palavras de despedida. A partir ali do versículo 15. E disse-lhes então o Senhor Jesus: vão pelo mundo, ide pelo mundo todo e preguem o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão de serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão sarados. E depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. E então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Essas foram palavras finais, palavras de despedidas que o Senhor deixou. E essas palavras, por serem palavras de despedida, seriam palavras de peso, seriam palavras que seriam lembradas. E aqui o Senhor nos deixou uma exortação, uma ordem, um comando. E qual comando foi esse? Preguem o Evangelho a toda a criatura. Preguem o Evangelho. Ordenou-nos o Senhor, e é por isso que nós vamos agora brevemente refletir um pouco acerca dessa ordem e também buscar refletir como nós podemos cumprir essa ordem e ver Vitória da Conquista aos pés do Senhor Jesus. E a história da pregação, como todas as outras coisas, ela começa em Deus, começa no Senhor. E se nós pararmos para pensar, nós vamos perceber que houve um primeiro pregador. E quem foi esse primeiro pregador? O primeiro pregador na história de todos os tempos foi Deus. Foi o Senhor. Deus foi o primeiro pregador. E se nós prestarmos ainda mais atenção, nós vamos perceber que foi pela pregação que tudo
Onde havia vazio, Deus pregou existência. Onde havia escuridão, Deus pregou luz. Onde havia morte, Deus pregou vida. Tudo o que foi criado por Deus através da proclamação da sua palavra. O Senhor disse: haja. E porque não há vazio poderoso o suficiente para contrariar a palavra de Deus, aquilo que não existia veio à existência. Deus foi o primeiro e é o supremo pregador. E o que Ele diz, o que Ele proclama, o que Ele prega acontece, porque a palavra de Deus jamais volta vazia. Ela nunca volta vazia. A palavra de Deus sempre cumpre aquilo para o qual ela foi gerada a cumprir. Porque quando Deus prega, Ele não brinca. Deus não brinca de pregador. Quando Deus prega, Ele está gerando. Quando Deus prega, Ele está gerando luz. Quando Ele prega, Ele está gerando separação. Ele está gerando harmonia. Ele está gerando vida. E quando nós olhamos para o capítulo 2 de Gênesis, ali nós vamos mais uma vez ver o Senhor pregando, só que dessa vez pregando ao homem e dizendo ao homem que toda a harmonia de sua criação iria depender da sujeição, iria depender da submissão à sua palavra. Ele disse: olha, tudo que eu criei, toda ordem vai depender da sua submissão ao homem. Mas em seguida vem o capítulo 3 de Gênesis, e ali nós vamos ser levados a conhecer usurpadores. Usurpadores, aqueles que, assim como Deus, querem pregar. Então entra em cena a serpente. E a serpente, ela faz o quê? Ela traz uma pregação. Só que essa pregação, ela contraria a pregação de Deus. A serpente acaba enganando Eva e Adão através de uma pregação. Ela trouxe um sermão que contradizia a palavra de Deus, e a humanidade pecou porque não deu ouvidos à mensagem de Deus e ouviu a mensagem da serpente. E como tudo aquilo que o Senhor disse cumpre, porque o Senhor havia pregado que se o homem do fruto proibido comesse, morreria. Então o homem foi separado da fonte da vida. O homem passou a morrer, passou a ser mortal. E nessa altura da história, quando a escuridão mais uma vez parecia estar voltando para reinar, Deus então ele prega mais uma mensagem em Gênesis 3,15. Só que ele prega ali uma mensagem de esperança. Ali o Senhor pregou sobre Jesus, Ele pregou sobre a vinda e sobre a morte de Jesus. Ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor pregou dizendo o quê? Disse a serpente: porém inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E este descendente dela ferirá a sua cabeça, e você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Aqui Deus prometeu que iria enviar o descendente da mulher, e que esse descendente iria destruir a serpente, ao mesmo tempo em que a serpente iria afligir, iria causar grande sofrimento. O descendente da mulher. Primeira vez que o Senhor então prega acerca do Evangelho, assim que o homem peca. E quando nós somos levados a ler o restante do Antigo Testamento, nós vamos ali perceber a graça de Deus agindo através de homens que eram enviados para pregar a palavra de Deus. Porque a humanidade havia sido expulsa da presença de Deus. Deus então passou a enviar pregadores.
justificados pela fé no Messias que veio, mas no Antigo Testamento as pessoas eram justificadas pela fé no Messias que certamente haveria de vir. E todos os profetas que vieram antes do Messias pregaram acerca de Jesus, todos eles, e o último deles foi João, João que batizava. E quando João nos é apresentado, ele nos é apresentado no deserto, fazendo o quê? Pregando Gênesis 3,15, ele nos é apresentado no deserto pregando. E então Jesus um dia vem, o descendente então da mulher um dia vem, e Jesus é batizado por João Batista lá no Rio Jordão, e lá também ele é batizado no Espírito Santo, ele é imerso, ele é mergulhado no Espírito Santo, e vai para o deserto para ser tentado pelo inimigo. E no deserto, mais uma vez, quem entra em cena? A serpente. E ela vem e faz o quê? Ela prega 3 sermões a Jesus. E esses 3 sermões, eles carregam uma característica em comum. Elas têm algo em comum. Todos esses sermões que ela pregou, vão buscar livrar Jesus, o ouvinte, da cruz. Só que Jesus, ele não cai em tentação, ele não cai na armadilha de acreditar numa pregação que centraliza os desejos dos homens. Ele não cai na armadilha de cair numa pregação que centraliza as necessidades dos homens, porque ele sabia que a palavra de Deus, ela centraliza a vontade de Deus e não a vontade do homem. Depois então que Jesus vence a serpente no deserto, batizado no Espírito Santo, ele sai e começa a fazer o quê? A pregar. Ele começou a pregar. O ministério do Messias começou com a proclamação da palavra de Deus. Ele ia treinando outros pregadores. E quando chegou o momento dele partir, o que foi que ele disse aos seus discípulos? Vão, ele disse aos seus discípulos, vão, onde estão os discípulos do Senhor neste lugar? Ele disse, vão e preguem o Evangelho, vão, a semelhança de Deus, vão e preguem Gênesis 3,15 a toda criatura. Só que antes disso, o Senhor havia dado a eles uma outra ordem. Qual ordem foi essa? Os discípulos deles deveriam esperar pela promessa do Pai. Antes deles saírem pregando, eles também teriam de ser ungidos pelo Espírito do Senhor. Eles também teriam de esperar, da mesma forma que o Messias havia esperado, eles também haveriam de esperar por aquele que desde o princípio esteve diretamente envolvido com o ministério da pregação, da proclamação da palavra de Deus. Eles tinham de esperar pelo ajudador, pelo Espírito Santo. E em seguida, Atos 1:8 acontece. Vem Atos 1:8, o Espírito Santo, então ele é derramado. A promessa do Pai é cumprida, e ele é derramado sobre os 120 discípulos que ali estavam. E todos ali ficaram cheios do Espírito Santo, todos foram batizados no Espírito Santo, e isso gerou confusão. Era tempo de festa, as pessoas ali estavam em Jerusalém a fim de
celebraram. E aquele fenômeno então causou muita atenção. As pessoas começaram a ficar confusas. E nesse momento então, foi nessa hora que o apóstolo Pedro, ele se levanta e faz o quê? O que ele fez? Pregou. Pedro se levantou nesse momento e pregou. E ele pregou Gênesis 3:15, no poder do Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Pedro se levantou e pregou o primeiro sermão que gerou a igreja depois de Cristo. Como consequência da pregação de Pedro, a Bíblia vai nos dizer que pelo menos 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Como consequência da pregação, 3.000 pessoas se converteram ao descendente da mulher que havia esmagado a cabeça da serpente. A igreja cristã, a igreja de Cristo, ela veio à existência pela pregação da palavra de Deus. Aquilo que não existia veio a existir através da proclamação da palavra de Deus. Eu e você, nós somos frutos da pregação da palavra. Você só veio a crer em Jesus, você só veio a se arrepender porque alguém um dia pregou, porque algum dia você ouviu acerca de Gênesis 3:15, e você só continua crendo, você só continua se arrependendo porque a igreja continua a pregar toda a consequência de Gênesis 3:15. E muitos outros virão a crer, muitos outros virão a se arrepender. A fé virá à existência na medida em que o povo do Senhor, a sua igreja, continuar a proclamar a sua palavra. Outros virão a crer. Romanos 10:17 vai nos dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da proclamação da palavra de Cristo. Onde não existe proclamação, não existe fé. Onde não existe pregação, não existe salvação. Onde não existe pregação, não existe igreja. A pregação é o meio da graça de Deus, é o instrumento através do qual o Senhor levanta, sara, cura, salva, liberta, ressuscita. Nós precisamos aprender a honrar o ministério do Espírito Santo. Não é o ministério de homens, é o ministério do Espírito de Deus. Porque todo aquele que invocar e seguir invocando o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, se não forem comissionados? Vocês já foram. Mais uma vez, onde não existe pregação, não existe salvação, não existe fé, a fé salvífica, não existe salvação. Onde não há pregação, não há igreja. Tudo foi gerado pela palavra de Deus, e tudo é mantido, tudo é sustentado por sua palavra. Tudo. E existe uma frase que vão dizer que foi Francisco de Assis quem a disse. É uma frase bonita. Dizem que Francisco de Assis disse o seguinte: pregue o Evangelho e, se preciso for, use palavras.
sempre achei essa frase muito bonita. Nós entendemos a intenção da frase, a nossa conduta, o nosso agir tem que ser condizente com a nossa mensagem. Precisa haver uma concordância daquilo que nós pregamos e daquilo que nós vivemos, senão é hipocrisia. Só que nós precisamos tomar um certo cuidado, porque como assim, se preciso for, use palavras? Como assim? Vamos fazer algumas perguntas. Por acaso as nossas ações apontam para Deus? A nossa conduta aponta para Deus? Sim, diz algo sobre Deus. Mas a palavra nos diz que até a criação proclama, toda a criação proclama, revela a glória, a existência de Deus. Da mesma maneira. Só que Gênesis 3,15 não é revelado na criação. Gênesis 3,15 não é revelado na minha conduta. As pessoas não se convertem a Jesus simplesmente porque nós somos bacanas, legais. O que a nossa conduta faz é abrir um caminho no coração do perdido, para que nós possamos pregar que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A minha conduta, ela abre um caminho para que eu possa pregar que o Senhor, em graça e em amor, mesmo sendo nós pecadores, Ele enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário no nosso lugar, por causa dos nossos pecados. E Ele nos chama ao arrependimento, Ele nos chama à obediência à sua palavra. Precisamos pregar, nós precisamos fazer uso das palavras, sim. É a serpente que quer ver todo mundo calado. Ela quer ser a única voz de engano nesse mundo. Onde estão aqueles que se levantam? Onde estão aqueles que não aceitam que ela seja a única voz, que ela seja a voz a ser ouvida? E algo que nós precisamos entender é que pregar não é informar. Pregar não é transferir informação, não é transferir conhecimento. Pregar é comunicar. O nosso dever é comunicar a palavra de Deus. E comunicação exige entendimento. Comunicação exige coerência. Existem pessoas que pensam que pregar é só falar um monte de verdades, é tagarelar, e aí se desconectam da pessoa, do outro, se desconectam da mensagem, elas não têm coerência, a mensagem não tem coerência. Como é que vocês acham que é a minha pregação quando eu vejo meu filho mais velho correndo por uma avenida cheia de carros? Como é que é a minha pregação? Lucas! Agora imagine se ao invés de comunicar, eu buscasse apenas transferir informação. Meu filho correndo por uma avenida cheia de carros, e eu ali, Lucas, se você correr por aquela avenida, a massa corpórea do veículo vezes a sua velocidade vai encontrar com o seu corpo. Já foi. Muitos estão morrendo porque falta coerência na nossa pregação. As 4 leis espirituais: lei número 1, lei número 2, lei número 3,
Nada errado no conteúdo das 4 leis espirituais, mas nós precisamos de coerência. Tem que haver comunicação, tem que haver coerência na nossa mensagem. As pessoas têm de entender que elas estão morrendo na direção da morte. As pessoas têm que entender que elas precisam se arrepender, que elas precisam dar ouvidos à palavra do Senhor. E sem comunicação, sem uma pregação que comunique, não apenas informe, dificilmente nós vamos ver arrependimento. Como é que os irmãos pregam fogo? Como é que nós pegamos fogo? Fogo, a casa está pegando fogo, fogo. E por favor, não é uma questão de volume. Precisa haver coerência. Pregar é comunicar. Pregar não é informar. A letra é vazia. É por isso nós precisamos. É por isso que todos nós, cada discípulo levantado, salvo, remido e comissionado, é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo, sem a intervenção do Espírito Santo, não existe comunicação. O pregador, a pregadora tem de ser cheia do Espírito de Deus, cheio. Porque o mundo percebe, o mundo vê a nossa covardia no momento em que nós apenas buscamos transferir informação. Pregação cheia do Espírito Santo é a marca do discípulo, é a marca da igreja. Eu quero convidar a igreja representada aqui a estar se colocando de pé. Disse-lhes o Senhor: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem
aqui que sonham em ver o avivamento chegando em Vitória da Conquista, sonham e oram e choram e clamam ao Senhor: dá-me Vitória da Conquista, dá-me a minha família, dá-me os meus amigos, dá-me aqueles que trabalham comigo, dá-me. E eis que o Senhor lhe envia. Mas antes de você ir, não vá de qualquer jeito, não vá sem preparo, não vá sem se encher do Espírito do Senhor. Você e eu, nós precisamos viver na dependência, precisamos clamar dia após dia: dá-nos o pão, dá-nos a porção de hoje, para hoje. Precisamos entender, nós temos tanta facilidade de julgar aqueles que se enchem do álcool. Nós temos tanta facilidade de apontar os dedos para aqueles que se embriagam com o vinho, mas nós nos esquecemos daquilo que o Senhor nos disse na sua palavra. Sim, Ele nos disse: não se embriaguem com vinho. Efésios capítulo 5, versículo 18 em diante. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Vocês entendem que na mesma frase imperativa, no mesmo momento em que o Senhor diz: olha, não se encham do álcool, não se embriaguem com vinho, na mesma sentença Ele vai nos dizer: mas enchei-vos, sejam cheios, permitam que o Senhor encha vocês. Tão pecaminoso quanto é o embriagar-se com o vinho, é o não se permitir ser cheio do Espírito Santo. Porque aquele que não se submete à palavra do Senhor quanto ao vinho, transgride da mesma maneira que aquele que não se submete à sua palavra, que vai dizer: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito, e deixem-se de forma proposital, porque não é você que se enche, mas é Ele, na medida em que você se abre, na medida em que você com Ele está, permanece. Ele vem, é trabalho do Senhor te encher, é trabalho do Senhor nos encher. Mas como é que isso acontece? Em que circunstância nós somos enchidos? Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Mas como, Senhor? Falando entre si, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a
Senhor ali habita, Ele vem, Ele se manifesta. Obviamente essa não é a única maneira que o Senhor usa para nos encher, mas corresponder ao Senhor em adoração, em sinceridade, faz com que Ele venha e nos encha, nos encha, nos encha, nos encha, nos encha. Olhe para o alto e continue, siga correspondendo, siga correspondendo à glória, siga correspondendo à revelação, siga correspondendo à palavra.
possamos compreender a palavra do Senhor como ela deve ser compreendida. E o Senhor também foi aquele quem declarou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas a impressão que dá é que ao